Olá, meu nome é Bruna e eu vou apresentar para vocês um estudo de viabilidade da instalação de painéis fotovoltaicos em uma residência em São José dos Campos. Eu vou começar pela introdução, logo em seguida eu vou para a revisão bibliográfica, metodologia, resultados de discussões, conclusão e as referências bibliográficas desse trabalho. O sistema elétrico de potência ele evoluiu bastante no decorrer dos anos graças ao desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento esse que permitiu o aumento das distâncias entre geração e carga. Com isso, a possibilidade de se utilizar recursos naturais que estão distantes dos consumidores se tornou possível. Então, por exemplo, a geração de energia pelas usinas hidrelétricas é uma realidade no Brasil e é um dos grandes responsáveis por geração de energia elétrica no país. Só que nem todo país no mundo tem esse recurso natural disponível. Com isso, diversas formas de geração de energia esgotáveis são utilizadas, como por exemplo a geração de energia por usina nuclear. Os Estados Unidos, por exemplo, em 2016, teve sua capacidade de instalação de geração em torno de 101,9 gigawatts, seguido pela França de 63 gigawatts. Como diversas dessas formas de geração de energia utilizadas no mundo são com recursos esgotáveis, diversos patrocínios, fomentos foram feitos para que outras formas de geração de energia fossem desenvolvidas, como por exemplo a geração de energia utilizando a irradiação solar. É onde a gente entra nesse exemplo que mostra esse desenvolvimento no decorrer dos anos. Na década de 50, a eficiência dos painéis fotovoltaicos era de 4,5%. E atualmente, essa eficiência está em torno de 15%, um aumento considerável. Além disso, o barateamento dessa produção de energia é visível, de 1,79 dólares por watt para 0,65, uma diferença bem grande. O Brasil, ele tem irradiação solar de 1.200 a 2.400 kWh por metro quadrado por ano no país. A média do Brasil é muito alta, uma das maiores do mundo, mas nem por isso ele está entre as maiores capacidades de potência instaladas em 2016 no mundo. Esse título vai para China, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália, que é uma pena graças à capacidade do Brasil. Pensando nisso, a gente vai, para poder falar sobre a viabilidade da instalação de painéis fotovoltaicos em uma residência, a gente vai começar falando sobre o que é o sistema elétrico de potência. Atualmente, o sistema elétrico de potência ele é formado pela geração, transmissão, distribuição e demanda, graças à criação do transformador que permite o aumento da distância entre a geração e a demanda, como eu falei. Isso caracteriza a geração centralizada, ou seja, por exemplo, no caso de uma geração por usina hidrelétrica, o que eu faço? Eu tenho essa usina numa região especializada e essa energia gerada ela vai ser transmitida para o consumidor. Então, eu caracterizo uma geração centralizada. Só que, com o desenvolvimento de novas formas de geração, como eu falei, como por exemplo a geração fotovoltaica, eu tenho outras também, como a eólica, biomassa, etc. Eu consigo fazer com que o consumidor também gere energia. Então, dessa forma, eu não tenho mais uma geração centralizada, como eu mostrei anteriormente, onde ela está longe do consumo. Eu posso gerar aqui, ou seja, eu tenho uma geração distribuída ao longo do sistema elétrico de potência, dando o nome a um novo conceito, geração distribuída. Não tão novo, porque lá em 1880, o Thomas Edison, ele gerava energia lá em Nova York para poder alimentar 400 lâmpadas, uma geração próxima ao consumo, o que caracteriza já um conceito de geração distribuída. Aqui eu trouxe algumas definições de geração distribuída. Geração distribuída indica um sistema isolado ou um sistema integrado de geração de eletricidade em plantas modulares pequenas, na faixa de poucos quilowatts,
até 100 megawatts, seja de concessionárias, consumidores ou terceiros. Além disso, a gente tem aqui outra definição. Geração distribuída são tecnologias de geração de pequeno porte, tipicamente inferiores a 30 megawatts, estrategicamente localizadas próximas do consumidor ou centros de carga, proporcionando benefícios aos consumidores e suporte para a operação econômica das redes de distribuição existentes. Ou seja, o consumidor que antes só consumia e só pagava pelo consumo de energia elétrica, agora ele pode gerar também. Dessa forma, ele pode vender a energia que ele está produzindo. Para poder regulamentar essa nova forma de operação do sistema elétrico, a ANEEL ela criou a Resolução Normativa número 482, que entrou em vigor em 2012, onde ela permite que o consumidor, além de consumir, ele também gere energia. E o excedente pode ser injetado no sistema elétrico e essa injeção pode virar créditos para ele que ele pode consumir nos próximos 60 meses. Quando a gente está falando, então, de geração distribuída, a gente está falando de gerações que são possíveis, por exemplo, numa residência ou num grande consumidor, como, por exemplo, um shopping. Uma das formas de se gerar energia nesses locais é a geração fotovoltaica, que ela é constituída por painéis fotovoltaicos, pelos inversores, porque aqui eu gero energia em corrente contínua. O inversor ele converte essa energia para alternada, que pode ser então injetada na rede. Aí a gente tem aqui um contador de venda que mostra aqui o que eu injeto vai ser contabilizado aqui para isso virar crédito para mim lá no futuro, para eu usar nos próximos 60 meses. Além disso, eu tenho um contador aqui de consumo. Esse contador de consumo vai contabilizar o quanto o consumidor consumiu além do que ele gerou. Com isso, a gente tem o conceito de Smart Grids, que permite, então, que o consumidor, além de consumir, ele gere, o que define um consumidor prosumer. Ou seja, é um consumidor que deixa de ser passivo, ele só consome, e passa a ser ativo no sistema, porque ele também gera. Com esse conceito de prosumer, eu introduzo, portanto, a metodologia do trabalho. Ou seja, foi pego uma casa, uma residência em São José dos Campos, e eu analisei o consumo mensal dessa casa. E entrei em contato com diversos fornecedores de sistemas fotovoltaicos para fazer cotações e analisar qual seria o mais viável, qual seria o mais interessante para poder instalar nessa residência. Então vamos lá. Essa residência de São José dos Campos, em outubro, ela teve um consumo médio de 253 kWh. Com isso, através do fornecedor escolhido, ele fez uma análise onde ele estimou que nos últimos 12 meses essa casa consuma 250 kWh por mês. Aí ele tem o valor do quilowatt nos últimos 12 meses e multiplicou isso aqui pelo consumo para saber quanto que o consumidor paga mais ou menos ali de fatura. Eu peguei as faturas, as últimas 12 faturas dessa residência e somei e vi que o valor total aqui dessas faturas foi muito próximo. Então, para mostrar para vocês, eu vou continuar utilizando a estimativa do fornecedor para ficar mais claro o que ele fez no decorrer desse trabalho. Graças à irradiação global, aqui eu coloquei a irradiação de janeiro a dezembro, dados do INPE, onde mostra a característica de irradiação do mundo no decorrer de um ano. Para poder falar para vocês que, graças a esses dados localizados em São José dos Campos, ele conseguiu estimar, de acordo com as características do painel fotovoltaico dele mesmo, quanto seria gerado de energia no decorrer de um ano. Então a gente tem aqui em azul a geração mensal em quilowatt-hora e eu tenho o consumo em quilowatt-hora estimado dessa residência, de 250 kWh por mês. Com isso, ele chegou no valor de que seria necessário a implantação de 5 módulos de painéis fotovoltaicos de 325 watts cada um,
que geraria, portanto, 1,625 kW. E o investimento deveria ser de R$ 9.950, incluídos não só os painéis fotovoltaicos, mas também o inversor, a estrutura, a instalação, o projeto, etc. E o fornecedor escolhido para fazer a análise de viabilidade dessa instalação, analisando payback, etc., foi a Fonte Nova Energia Soluções Sustentáveis, não só pelo valor oferecido, mas também por todo o suporte que ela oferece, desde projeto até garantias, como garantia de 25 anos da eficiência desse painel fotovoltaico, entre outras coisas. Aí agora a gente vai, portanto, analisar o payback desse investimento, para ver se vale a pena mesmo ou não. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Aqui eu tenho o consumo dessa residência, utilizando os dados do fornecedor e utilizando a capacidade de geração de energia do painel fotovoltaico dele, das características da região de São José dos Campos. Eu coloquei aqui na tabela essa geração que ele forneceu no gráfico, certo? Aí eu fiz a diferença, o injetado menos o consumido, para saber o quanto eu ia ter que pagar na conta de verdade. Então, por exemplo, em janeiro que eu consigo gerar mais energia, que foi estipulado um valor de 267 kWh, esse valor menos os 250 consumidos, eu consigo ainda injetar a mais na rede 17 kWh. Lembra que eu falei que o que for injetado a mais pode gerar créditos para os próximos 60 meses? Então, eu resolvi utilizar esses 17 kWh no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu gero um pouco menos, eu gero 192, eu continuo consumindo 250. Então, eu teria que pagar ainda 58 kWh. Mas aí eu usei os 17 de crédito e vou ter que pagar só 41, o que é uma vantagem para mim. E fiz todo esse estudo no decorrer de 12 meses, até dezembro. E com isso, eu cheguei aqui no consumo que eu deveria pagar por mês de energia elétrica. Só que a gente sabe que, por exemplo, eu estou alugando uma casa, saí da minha casa na outra cidade e eu sei que eu ainda vou ter que pagar um valor mínimo de energia elétrica. Esse valor mínimo de energia elétrica foi pesquisado pela EDP Bandeirantes, já que é ela que atende em São José dos Campos. Então, o que eu fiz? Eu procurei lá qual seria o valor mínimo mensal do grupo B, que é o que se encaixa essa residência, que deveria ser pago de acordo com as características dessa residência, claro. Então, a gente sabe o quê? Que hoje em dia a gente tem 3 bandeiras, a verde, a amarela e a vermelha. Então, para fazer um estudo de casa, eu utilizei o pior caso, que é a bandeira vermelha, que é a mais cara, no valor de R$ 12,99. Além disso, eu tenho que levar em consideração também os outros fatores que eles levam lá na conta, que é seguro e mais um outro item, que dá um valor de R$ 12,22. Então, somado 12,99 com 12,22, eu tenho 25,21, que é o valor pago mínimo pelo consumidor quando o consumo dele for menor que 30 kWh. Então, vamos lá. Vamos analisar o que eu tinha feito antes. Eu vi que a residência, ela estava consumindo, no mês de janeiro, ela não ia ter que pagar nada de fatura, mas eu tenho que pagar o valor mínimo, certo? 25,21. No mês de fevereiro, eu tenho que pagar 41 kWh, que dá um valor de 37,23. E assim foi indo. Aí eu cheguei no valor da fatura sem compensação e na fatura com compensação. O que quer dizer isso? A fatura sem compensação seria a fatura que eu pagaria por mês sem considerar a utilização de geração fotovoltaica. Então, eu sou um consumidor passivo, certo? Eu só consumo, não gero. E eu também utilizei aqui a fatura com compensação, ou seja, é a fatura em que eu já injeto energia no sistema elétrico de potência. Somando nos 12 meses, eu teria pago R$ 2.006,64 de consumo de energia elétrica sem utilizar a geração de energia fotovoltaica na minha casa. Agora, se eu utilizar,
eu vou pagar só R$ 568,23. Então, no ano, eu tenho uma economia de R$ 1.438,41. Um valor alto. Mas e aí? Esse valor alto, ele compensa ou não? Aí que tá. Utilizando lá o diagrama de fluxos monetários que a gente estudou lá no curso, a gente consegue avaliar em quanto tempo eu vou conseguir pagar o investimento de R$ 9.950 que eu fiz lá no começo para instalar esses painéis. Então, a minha receita vai ser o quanto eu economizo por mês com a geração de energia. Além disso, eu tenho aqui os gastos operacionais mais o investimento. Então, vamos lá. Os gastos operacionais, que vamos colocar o consumo de energia do inversor, etc., já está embutido na conta de energia, certo? Então, o meu OPEX, nesse caso aqui, é zero. E o meu investimento vai ser de R$ 9.950. A depreciação, que é o Dzinho aqui, ela foi considerada, nesse caso, como sem depreciação. Ou seja, sempre vai ser 1. Não vai depreciar o meu valor, por quê? Porque ele deu a garantia para mim de que ele não perde eficiência dentro de 25 anos. Foi essa garantia oferecida pelo fornecedor. Então, isso daqui foi feito de 25 anos para ver se realmente vale a pena ou não instalar. Então, vamos lá. Então, eu tenho a receita menos o que eu investi, eu vou chegar no meu EBIT. Além disso, eu vou tirar aqui o quanto eu teria de investimento de terceiros. Eu não vou ter investimento de terceiros, porque todo investimento é feito por mim. Eu chego no meu EBT. A minha alíquota aqui, ela está embutida nos impostos pagos na energia elétrica. Então, eu considerei esse valor zero. No final das contas, eu chego no meu valor, no meu lucro, certo? Com isso, o que eu fiz? Eu trouxe o valor de todas as faturas para o valor presente, com um valor de imposto de 4,5%, ou seja, eu usei a minha taxa de 4,5%, e eu cheguei nos valores das minhas receitas. Depois disso, eu cheguei no meu valor V e coloquei aqui numa tabela onde eu consigo enxergar no gráfico, né, em quanto tempo eu pagaria esse investimento. Em cerca de 8 a 9 anos, eu já pago o investimento. Então, em 8 anos, eu paguei o que eu investi, os 9.950. Em seguida, é só lucro. Nos próximos 25 anos, eu consigo gerar um lucro de R$ 11.440. Um valor. Além do conceito lá do fluxo monetário, utilizado para poder analisar o payback, eu vi também um conceito apresentado em sala de aula sobre o paradigma do consumo racional. O que ele fala? Ele fala que quanto maior a renda do consumidor, mais ele tende a consumir energia elétrica. Pensando nisso, eu fiz a análise entre duas residências. Ambas possuem 3 pessoas morando nelas e por isso eu imaginei que, como a renda delas eram diferentes, ou seja, uma das casas tinha renda praticamente triplicada em relação à outra, que o consumo da que tem renda maior seria maior. Mas olhando aqui a residência analisada anteriormente, que consumia 253 kWh lá em outubro, comparando ela com uma outra residência, que também mora 3 pessoas, e que a renda dessa outra casa é 3 vezes maior do que a primeira, você pode ver aqui que o consumo não foi maior, o consumo foi de 240 kWh, diferente da outra que foi 253. Nas duas casas moram 3 pessoas e a renda da outra é maior. Então, por que não bateu? Por que esse paradigma não funcionou nesse caso? O comportamento das duas casas realmente são diferentes, mas elas são diferentes graças à renda. Então, no caso da segunda casa, que a renda é maior, o consumo realmente deveria ser maior, porque eles possuem eletrodomésticos que consomem mais energia, por exemplo, secador e etc., que não tem na primeira casa. E o comportamento deles é diferente. Por exemplo, a primeira casa, que tem a renda menor, trabalha o dia inteiro, enquanto a outra não. Ela tende a ficar um pouco mais em casa, trabalha menos. Então, teoricamente, deveria consumir mais.
Mas a gente tem um outro fator que não foi levado em consideração nesse paradigma, o que é? A casa de menor renda, ela tem menor condições, certo? Então, a casa é mais antiga, os eletrodomésticos são mais antigos e a instalação elétrica é mais antiga. E ela foi feita, não foi projetada por um engenheiro eletricista, ela foi feita só por um colega do colega do colega. Ou seja, pode ser uma instalação inadequada. Diferente da segunda casa, que tem um projeto feito já que é num prédio. Então, assim, é bem diferente. E isso pode ter sido a causa do consumo maior na primeira casa. Ou seja, ela possui eletrodomésticos que consomem mais, que não têm as características de hoje em dia, que favorecem o consumo menor de energia. Além disso, a instalação elétrica é mais antiga, diferente da segunda casa, que a instalação é bem recente, como é um apartamento, ela com certeza teve um projeto elétrico feito por um engenheiro, e isso pode ter causado então um consumo maior na primeira casa, mas o que não desvalida o paradigma do consumo racional, já que o comportamento delas realmente é diferente. O que mostra mostra que o paradigma ele existe, ele realmente funciona, se não fossem esses fatores que não são levados em consideração. Com isso, desculpa, eu chego na minha conclusão, onde eu trago para vocês que realmente vale a pena a instalação dos painéis fotovoltaicos. O payback existe, no caso desses painéis foi de 8 a 9 anos, mas esse painel tem uma garantia de eficiência de 25 anos. Em 25 anos eu economizo mais de R$10.000, o que é um valor significativo, considerando que eu já recebi de volta o que eu investi. E além disso, que o paradigma do consumo racional existe, funciona, mas outros fatores devem ser levados em consideração. Fatores que são resultado também da diferença de renda entre as famílias. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. E muito obrigada!